Olá, eu sou a Nana e antes de você começar a assistir esse vídeo, é melhor você separar sua toalha. O vídeo de hoje é um pouco diferente dos vídeos que eu tenho gravado. Ao invés de falar sobre um livro, eu vou falar sobre uma data, que é dia 25 de maio, uma data muito importante para o mundo nerd. Nessa data, a gente comemora o glorioso 25 de maio, que é em homenagem à série Discworld do Terry Pratchett, o Dia do Orgulho Nerd, que é em homenagem à premiere do episódio 4 de Star Wars, e o Dia da Toalha, que é em homenagem ao Douglas Adams, escritor do Mochileiro das Galáxias. Douglas Adams é uma figura muito importante, em geral, no mundo nerd, né? Acho que a maioria das pessoas já ouviram falar no Mochileiro. Tem um filme também, que não é muito legal, assim, eu não gostei muito, pelo menos. Mas, pra quem não conhece a história, de repente, vale a pena ter a Zoe Deschanel, todos amam a Zoe Deschanel. O Mochileiro das Galáxias é conhecido como a trilogia de 5. Então, são 5 livros. Eu não tenho o primeiro, mas eu vou mostrar pra vocês os 4 seguintes. O primeiro livro é o Guia do Mochileiro das Galáxias. O segundo, peraí, estão em ordem diferente. O segundo é esse aqui, O Restaurante no Fim do Universo. O terceiro é Até Mais... Não, esse é o quarto, desculpa, gente. O terceiro é A Vida, o Universo e Tudo Mais. O quarto é Até Mais e Obrigado pelos Peixes. E o quinto é o Praticamente Inofensivo. Agora, os que não conhecem a série devem estar se perguntando, ou devem se perguntar todo dia 25 de maio, por que a toalha? Por que a toalha é tão importante para os fãs do Mochileiro das Galáxias? Tem alguns motivos para isso. Eu vou ler para vocês um trechinho do primeiro livro, que é o trecho que fala sobre a toalha. Ele começa falando que a toalha ela é muito importante devido ao valor prático, né? Ou seja, tudo que um mochileiro pode fazer com uma toalha enquanto ele estiver viajando aí pelas galáxias. Mas o mais importante não é o valor prático da toalha. Eu vou ler esse trechinho para vocês. Porém, o mais importante é o imenso valor psicológico da toalha. Por algum motivo, quando um estrito, isto é, um não mochileiro, descobre que o mochileiro tem uma toalha, ele automaticamente conclui que ele também tem escova de dente, esponja, sabonete, lata de biscoitos, garrafinha de aguardente, bússola, mapa, barbante, repelente, capa de chuva, traje espacial, etc, etc. Além disso, o estrito terá prazer em emprestar ao mochileiro qualquer um desses objetos, ou muitos outros, que o mochileiro por acaso tenha acidentalmente perdido. O que o estrito vai pensar é que se um sujeito é capaz de rodar por toda a galáxia, acampar, pedir carona, lutar contra terríveis obstáculos, dar a volta por cima e ainda assim saber onde está a sua toalha, esse sujeito claramente merece respeito. Mas além de falar sobre o dia 25 e o que é comemorado nesse dia, eu quero falar também sobre a concepção de nerd, a forma como eu enxergo o que é ser nerd e o nerd hoje. Bom, o nerd clássico, que é o nerd que a gente conhece de filmes e séries e tudo mais, é aquele nerd CDF, né? É o cara que saca muito de ciência, saca muito de computador, é socialmente inadequado, não sai com garotas, se veste muito mal, é esquisito, anda só naqueles grupinhos, as pessoas não gostam deles, né? Essa é a visão mais antiga que a gente tem do nerd. E na verdade isso não se encaixa com o nerd de hoje em dia. Na minha concepção, o nerd é muito mais do que isso. Uma das coisas que pra mim define o que é ser nerd é a paixão. O nerd, ele é apaixonado. Por exemplo, o que torna um cara que vai ver o Vingadores nerd e o outro que também vai ver o Vingadores não nerd? Sabe? Qual é a linha que separa essas duas pessoas? Muito tempo eu fui ver filmes de heróis no cinema
E eu não me considerava ainda parte daquele mundo, eu via como um simples entretenimento. Até o momento que aquilo realmente passou a ser uma paixão pra mim, e aquilo não era mais só um entretenimento. Obviamente também era um entretenimento, mas era um pouco mais do que aquilo. Eu acho que a questão do nerd é que ele vai além das outras pessoas, né? O nerd não assiste filme e só fala, foi legal, foi engraçado, tal é gostoso. Não é só isso, sabe? As discussões, elas são muito mais profundas, né? E existe o nerd chato, existe o nerd que vai pro cinema com um quadrinho debaixo do braço e critica tudo porque não tá igual ao quadrinho. E existe o nerd que deixa o quadrinho em casa e vai aproveitar um bom filme. Existem vários tipos de nerd, eu vou citar alguns aqui. Existe o nerd gamer, existe o nerd de quadrinhos, que sou eu. Existe o nerd que joga RPG. Existem os otakus, que muita gente faz essa separação entre otaku e nerd. Mas pra mim eles são só uma subcategoria. Pra mim os otakus, eles são um tipo de nerd, só que são nerds que gostam especificamente de cultura japonesa. Existem os nerds de sci-fi, os nerds de terror, e aí por diante. Existe também o nerd que é mais focado em tecnologia, apesar que eu acho que todo nerd é um pouquinho, ainda mais no mundo de hoje, né, que a informação em massa tá no mundo tecnológico, então eu acho que todo nerd, como ele ama muito entrar a fundo no objeto de interesse dele, ele procura sempre mais informações e cada vez mais ele tem que usar a tecnologia para isso. Esse talvez seja um bom momento para abrir um parênteses, aliens, e falar que nem tudo deve ser confiado, né? Nós temos muitas fontes de informação e nem todas elas vão ser verídicas. Uma das últimas coisas que aconteceu, por exemplo, foi a foto do Jared Leto tatuado, a foto promocional do filme do Esquadrão Suicida, e muitas pessoas criticaram, e depois veio um boato de que na verdade aquilo era só uma foto promocional, porque ele não estava tatuado no filme, até que saíram fotos do set onde ele estava tatuado, ou seja, são informações em cima de informações, e se você acreditar em tudo, você vai ficar completamente perdido. Então é importante você sempre checar a sua fonte, de onde você está lendo, o que você está lendo, antes de sair acreditando e espalhando boato por aí. Todo mundo começa por algum lugar. Eu era nerd e não sabia. Eu tive contato com muitas coisas do universo nerd que eu não sabia que eram, que pertenciam a isso, mas que eu gostava muito desde muito nova. Acho que duas coisas que abriram muitas portas pra mim quando eu era criança, para me interessar por esse universo, foi Buffy, que eu sou muito fã até hoje, e Arquivo X. Eram duas séries que eu assistia, que eu gostava muito. Inclusive são séries que eu estou reassistindo hoje em dia para ter uma nova visão, inclusive porque Arquivo X vai ter a 10ª temporada em janeiro do ano que vem. Eu estou super ansiosa, então eu estou reassistindo a série inteira para poder começar a 10ª temporada. Mas na verdade o que realmente me fez virar nerd, a gente pode dizer assim, ou me descobrir nerd, né? Depende de como você é, uma escolha, eu nasci assim, né? Foram os quadrinhos. Eu realmente não me lembro qual foi o primeiro quadrinho que eu li. Eu acredito, eu ficaria entre Scott Pilgrim ou uma série chamada The Evil That Men Do, que foi escrita pelo Kevin Smith, que é do Homem-Aranha, atuando com a Gata Negra, que é a minha personagem feminina favorita do Homem-Aranha, que é o meu aranha favorito. Mas o primeiro quadrinho que eu tive mesmo foi esse daqui, tá? Foi o Batman no 1. Ele foi presente de um amigo meu. Na verdade, esse meu amigo ele foi muito importante em todo o processo de nerdização da minha vida. Ele me influenciou muito e eu posso dizer que se hoje eu realmente gosto muito de quadrinhos, foi ele que deu o pontapé inicial, então eu sou muito grata a ele por ter me apresentado esta grande paixão. Eu acho que a gente está vivendo um ótimo momento para se tornar nerd, ou para ter contato com esse tipo de coisa, porque, como eu falei antes, a informação tá aí, sabe? Você vai numa mega store da vida, você tem um monte de quadrinho lá à sua disposição para você ver e olhar. Você tem internet, você tem uns canais no YouTube, você tem blogs, você tem várias fontes de informação, né? Você tem filmes sendo gravados de quadrinhos, não só de quadrinhos de heróis, mas quadrinhos mais alternativos também que se tornaram filmes, e muitas pessoas foram descobrindo esses quadrinhos pelos filmes, né? Como, por exemplo, V de Vingança ou 300.
não só com quadrinhos, mas livros mesmo. Você consegue encontrar livros que você não conseguia encontrar com muita facilidade. Por exemplo, se você lê em outros idiomas, você tem essa possibilidade de comprar fora do país, mandar importar. Existem muitas coisas que ainda são meio vistas de rabo de olho assim, pelas pessoas. Por exemplo, RPG. Eu fui uma dessas pessoas que ficou aí durante algum tempo nos bobs da vida jogando RPG. E eu sei que as pessoas choram de uma forma meio esquisita, né? Você, um domingo à tarde, com um bando de gente estranha, jogando dados e fingindo, então eu vou evocar o demônio, não sei do que. As pessoas ficam assustadas com essas coisas. Esse mesmo meu amigo, ele tá começando um projeto de RPG em escolas que eu acho bem interessante. Eu acho que essas coisas deveriam ser divulgadas, sabe? Quadrinhos pra criança, divulgar quadrinhos em escola, livros em escola, videogames em escola, porque essas coisas chamam a atenção das crianças. Até coisas ruins podem gerar cultura, gente. Por exemplo, Crepúsculo. Sabe? Quem diz que a menininha de 12 anos que lê Crepúsculo um dia não vai crescer e vai ler Anne Rice? Então, quer dizer, não importa por onde você começa, o importante é ter uma porta de entrada. Depois que você entra, seja por Crepúsculo, que é uma literatura ruim, ou seja por Harry Potter, sabe? Você tem um mundo à sua frente. Bom, gente, é só isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, curte, comenta. Entra na página do Facebook, Twitter, Instagram. Tô postando aqui embaixo. Vida longa e próspera.